Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos coletar algumas raz- é, não. No vídeo de hoje a gente vai se concentrar para o entendimento ah, de definições que motivam as pessoas a repetirem coisas em várias circunstâncias, né? Então, imagina que nós temos um universo de verbos para poder realizar, só que a gente repete muito alguns verbos. A gente chama esses verbos de verbos iluminados, verbos sagrados. E aí, isso se torna um verbo com definição de nome e associação de caracteres que fazem esse verbo se transformar em um pão, em uma proporção, em uma razão. Então, a gente consegue isolar os universos para ver um verbo. Então, se eu sou um integrante desse universo e eu produzo verbos, né, eu consigo somatizar-me sobre a instrução e destacar uma ação dentro das várias ações que eu poderia tomar. E por que eu tomo essa razão e essa proporção, esse verbo? Por que eu tomo esse verbo nessa razão e nessa proporção? E de forma tão rápida eu excluo todos os verbos demais? Por que eu escolho muito rápido? Por que essa pressa para reagir o mais definido e pelo visual daquele que vê tudo, né? Então, esse dever de tudo, né? Esse dever de tudo, né? O dever de todo o ser humano, ele é praticar os verbos de ser visto. Quanto mais o ser humano é ser visto, né? Mais ele se serve de valores abstrativos de sentimento, né? Emoção. E isso vai virando um banco de razões para o ser humano acordar no outro dia. Amanhã eu tenho que lutar como Gabriel luta pela sua fama, né? Eu tenho que acordar e ser como um anjo Gabriel, porque hoje eu fui muito atacado e eu tenho que vingar esse ataque. Eu tenho que mostrar para o público que eu sou capaz de ter a minha casa, a minha família, e de que a minha família pode se tornar uma família consagrada, uma família bela, que tem filhos que vai para a faculdade e que tem filhos que estudam fora. Então, tá vendo? Isso aqui tá acontecendo hoje, mas amanhã eu tenho que acordar como um Jesus para Deus me ver e dar para mim a graça, para eu me sentir em graça de estar cuidando desse corpo de Deus sobre a ação do Espírito Santo. Você entende essa ferramenta de defender a nossa associação em vida, né? É você construir razões para viver, né?
Então, por que que você vive? Ora, se você não encontrou a sua razão, calma, meu filho. Você vai encontrar a razão para viver. E aí, todas as pessoas vão querer te apresentar as razões deles e falar assim: ó, talvez a razão que é para você viver é parecida com a minha, olha a minha razão. Aí você, ó, que razão bela. Só que essas razões não lhe servem e não devem servir mesmo. Essas razões que são apresentadas para nós, elas não servem. E caso a gente precise de alguma forma lidar com a doação dessas ações, a gente vai precisar de decompô-las para que elas cheguem próximas de nos encantar durante algum tempo, fingindo que elas cabem em nós. Que são as que a gente precisa, essas razões dos outros. E o problema da nossa vida é que o mal enganou tanto os nossos irmãozinhos e as nossas irmãozinhas que nós pegamos as mãos e roubamos dos outros, né? A gente rouba o direito do outro de ter as suas razões e as suas proporções. A gente rouba de uma forma domestificada e inteligente. A gente, na maioria das vezes, não escolhe o salário que a gente vai ter, para que a gente paga alguma coisa. Por que a gente não escolhe a cultura do nosso país? A gente apenas aceita. A gente não escolhe o que vai cair, o que vai ter na educação. A gente apenas aceita as matérias que vão ensinar aos nossos filhos. E isso não é preciso. Essas razões e essas proporções não nos é perfeita, não nos é necessária. Só que estamos construindo um mundo que descende dessa cobrança. Então, se você ensina para as pessoas isso, elas vão cobrar. Elas vão cobrar isso. Elas vão esperar isso. Elas vão se viciar e recorrer a isso. Só que isso, elas não precisam disso. Isso são instrumentos de se amparar em momentos de desequilíbrio. Não é à toa que aqui, em momentos e dias de festança, as pessoas elas se desequilibram muito e não têm aonde segurar. Elas perdem o autocontrole porque não conseguem estabelecer uma profundidade de assumir a razão e a proporção de estar naquele momento daquela forma. E aí ela entra em si mesma e pergunta: por que eu estou fazendo isso? E aí ela mente para si mesma: isso aqui é porque Deus quer, isso aqui é porque porque é assim que eu vivo, esse é o bom da vida, eu estou aproveitando a vida, isso aqui. E aí, caraca, é uma decepção danada ver as nossas irmãs e os nossos irmãozinhos fazendo essa maldade com o mundo, com os seus filhos, com as suas famílias e tornando essa cultura algo que é expoentizado como dever dos países publicarem isso como algo
algo a ser repetido, né? Então, o que acontece? História é importante gravar as coisas, mas o mais importante é você escolher o que é melhor para você e se unir aos outros que utilizam as áreas para escolherem junto o que é melhor para todos nós. Quando a gente assume que todos nós estamos de bem com o melhor para todos nós, nós vivemos algo que é banhado de razão e proporção boa. A gente sabe por que a gente está ali. Eu sei porque a gente acaba sabendo que a gente está ali pelo bem de todos. E isso é muito bom, é emocionante. Não tem bebida alcoólica que seja superior a isso. Não tem nenhum vício e nenhuma virtude que seja superior a esse bem. De saber que você lutou para unir e estar praticando o que é melhor para todos. Onde todos puderam dizer, isso é o melhor para nós. A gente contou, a gente fez uma conta, a gente estudou, a gente preparou, porque a gente é inteligente para escolher o melhor para todos nós. Mas as mãozinhas e os mãozinhos querem mais é que se espalhe essa concentração e que eles possam ser livres para lutar para suas empresas se enriquecerem mais do que as demais empresas dos irmãozinhos e das irmãzinhas, e eles acabarem comprando as empresas dos irmãozinhos e das irmãzinhas e controlando o mercado comercial e quem entra e quem sai. E qual cultura fica e qual cultura que sai. E a cultura que sempre fica é o reenriquecimento dessas mãozinhas e desses mãozinhos, dessas massinhas e desses mansinhos. Eles são fiéis a isso. Isso é religioso para eles. Eles registram isso porque isso vai fazer com que eles sejam e conheçam o caminho da espertença, né? O controle das ganâncias dessas disfunções, né? Disfunções dos seres humanos naturais. E aí a inaturalidade começa a ser adotada e espalhada pelo mundo. O consumismo, a libertinagem, a falta de respeito uns com os outros se espalha e vira algo que a gente não espera quando vai ser a próxima vez que a gente vai fazer. Né? A gente vai ter outra ressaca, a gente vai fazer essas coisas assim. E as pessoas começam a se escorar de que é por isso que vale viver. Eles transformam isso em razão de viver e eles falam assim, eu vivo é para isso. Eu vivo é para tomar minha cervejinha. Eu vivo é para poder sentar ali e ficar incomodando um vizinho. Eu vivo é para ser um profissional de distrair o filme, né? De distrair um processo. E aí a traidor, atirador, isso, aquilo, começa a surgir para lá e para cá e nada está sendo feito de acordo com a esperança de Cristo, né? A razão e a proporção, elas são tão pessoais quanto impessoais, né? Porque o universo, ele se dirige com uma identidade que se transforma graças à nossa decodificação dessa informação em lógica matemática, em linguagem matemática. Essa razão pode ser vista com base nos dados e na interpretação desses processamentos de dados.
Obviamente, muitos dados não são, não estão em perfeita harmonia, mas chegam perto. É o papel do homem, é o lado papal do homem de chegar perto da certeza, da certidão. Então, a razão e a proporção são algo que nos ajudam a definir as coisas ou encontrar coisas a serem definidas, né? E o quanto dessa definição continua valendo, né? Então você consegue fazer um estudo de o quanto essa razão ainda é uma razão, né? Faz parte dessas análises, desses grupos, isso e aquilo. Então são instrumentos muito importantes das áreas de estudo matemático. Razões e proporções. Vamos lá, vamos enaltecer aqui. Isso aqui, razões, lembram raiz, mas raiz de conexões com o solo. E as raízes a gente sabe que ajudam a planta a se equilibrar. Então, razões nos são utensílios para praticar o equilíbrio. Então, quando alguém te pergunta por quê, ele fala assim, por que isso? Por que isso? Você precisa remeter logicamente ao equilíbrio, né? Para o equilíbrio. Então, todos os porquês procuram os seus equilíbrios. E se alguém está te perguntando por quê, é porque ela não tem o equilíbrio de se manter em processamento, em se manter em reconhecimento dessa informação, desse dado ofertado. Então, é basicamente isso. E as proporções é para saber o quanto, né? O quanto estamos de se equilibrar. Então, vamos dizer assim, a pessoa te vira e você pergunta, eu te explico uma coisa e você fala, mas por quê? Aí eu falo assim, mas eu tô desequilibrado ainda, eu não estou conseguindo transformar isso em uma visão, em um plano. Eu não estou conseguindo me equilibrar dentro dessa informação. Aí eu pergunto a você, mas o que você entendeu? Aí você vai falar uma proporção. Aí aquilo que você me responde de entendimento equivale ao quanto você está desequilibrado ou equilibrado mediante a informação que eu emiti, mediante aquilo que eu espero que você receba. E eu consigo isso quando eu vejo você me informando em proporções daquilo que eu esperava que você colhesse, né? Das razões que eu te entreguei, o quanto de razões falta para que você encontre a razão que a razão da informação, ou
ou o lado que o processamento da razão, ó, o processamento da informação é uma razão, né? Então, quando você consegue processar a informação, você tem uma razão, né? As conexões e tal. Razão é a comparação entre duas grandezas por meio de uma divisão. Então, vamos lá. Razão. Eu tenho uma grandeza aqui sobre uma grandeza 2 aqui. Quando eu faço essa comparação aqui, eu retorno um valor de do quanto um se divide por 2, né? De quanto o primeiro se divide pelo segundo. E se divide, ó, né? Sabe ter porquê disso. Ou seja, se divide, sabe ter porquê disso. Se divide, responde pedaços de razões. Pedaços com razões. Nossa, que bonito, né? Essa aula vale R$1 milhão. Pode ir pagando aí nos comentários. Exemplo. A razão entre 10 e 5 é... Então vamos lá, exemplo. Qual que é a razão dessa informação sobre essa aqui, ó? A razão é 2. Por quê? Porque 2 vezes 5 é 10. Então você tá vendo o caminho? O caminho une os dois. Esse caminho de unir os dois em relações semelhantes é para nós uma unidade de controle sistêmico. Por quê? Porque ó, eu posso fazer esse caminho daqui, ou eu posso fazer esse caminho daqui, ou eu posso até mesmo fazer deixa eu ver. Eu posso fazer esses dois caminhos, né? Então, quando a gente tem uma entrada e uma saída, a gente tem um órgão. Entrada e saída. A entrada e a saída, ela representa para nós um órgão, pois ele tem um poder de operação. Ele tem um poder. Ele pode entrar e sair. A hora que ele quiser, ou a hora que eu controlar. Com a chave quando, né? Quando puder. Então, quando puder, eu instalo uma condicional. E essa condicional, para mim, ela é valiosa porque ela é uma proposição. Essa proposição está ligada à ignição do estado de controle do organismo.
que é inervado por essa mensagem, né? Que se inerva por essa mensagem. Então, toda proposição, seja condicional, seja uma conjunção, uma negação, uma disjunção, ou até mesmo uma bicondicional, ou seja, se somente se, ela faz uma desorganização por obra de instalação entre a entrada e os seus caracteres, né? Os seus montantes e a saída e os seus momentos de saída. Então, momento, imagem, e aí a gente tem o grupo de operações lógicas. Esses grupos, isso aqui tudo vai renderizar para mim algo que é a razão de a proporção ou proposição que dirige barra controla o de. Quem que é o de? É o Odini? É o Odini? Ou seja, o de informação na onda da informação? É Odine. Odine é o organismo sobre razão da informação da onda escalar. E aí, Odilene, aqui a gente tem um atraso por reflexão, por pensar no outro que vai se ver, né? Que vai ser servido. E aí a gente tem várias instalações que comercialmente são importantes para revelar os trabalhadores em seus momentos de trabalho e os funcionários em seus momentos de funcionar e os clientes em seus momentos de clientes, porque isso virou um organização. E essa organização que tem a entrada e a saída, né, é trabalhada por uma tabela desse trabalho, né? Essa tabela, né, o trabalho, refere-se à contração que o organismo faz ou parte do organismo. O que a gente está falando aqui? O organismo, a razão. Parte do organismo é a proporção. Entendeu? Então, órgão, parte. Órgão, razão. Parte do órgão contraindo, parte do órgão fazendo suas contrações de trabalho é proporção. A união dessas proposições revela para nós a raiz, a razão do órgão. Da onde que vem a descontração desse órgão?
o procurador vem e diz, o médico, né? O médico barra procurador ou pesquisador. Da onde vem a descontração desse órgão? Aí a gente chega numa coisa de mapa de ver razão. E aí o que acontece? Se eu quiser criar um mapa de ver razão, eu defino o local da razão, né? Então, esse aqui é o local da razão, beleza. E, esse é o local da ação. Ação X, né? E aí, o que a ação... E aqui a gente tem a ação, é esse daqui, ó, né? E o Y aqui para nós, ele vai ser... as coordenadas dos deixa eu ver aqui, ó, desse órgão de investimento, coordenadas dos investimentos. Beleza, né? Então, essa ação aqui, ela tem o investimento de subir ou descer, de ir para o lado e de ir para o outro, né? E a gente pode criar até mesmo uma profundidade nesse gráfico, né? Nesse plano cartesiano aqui, ó. Tá vendo, ó? É uma ilusão de ótica. Tá vendo? E aí aqui representa a profundidade, ó. Plano profundo. Beleza. E aí a gente vai procurando dentro desse mapa aqui, né? O caminho do tesouro. Ora, quem tiça enfeitiça o olho. Geralmente, eu não comecei falando que nosso movimento é em busca de equilíbrio, né? Então, toda vez que a gente pergunta por quê, a gente está em uma proporção desequilibrada. Então, essa proporção está desequilibrada porque está em busca de um equilíbrio. O equilíbrio, ele é a razão, né? E a gente tem a imagem dessa razão, que ela é a imagem padrão da razão. Só que essa razão aqui é a equivalente a esse porquê aqui, ó. Ela responde a esse porquê. E a proposição é as unidades, ou é a quantidade, ou é a imagem que aparece e tenta repetir a imagem da razão. Então vamos ver. Eu tô pintando uma coisa aqui, ó. Então esse aqui é a imagem padrão. Essa é a imagem padrão. Aí eu vou tentar repetir ela aqui, ó. Né? Opa! Então esse aqui é a proporção. Essa proporção, ela tenta repetir, né? São pedaços dessa razão. E aí eu pergunto, eu sendo esse cara aqui, eu tenho razão, professor? Ele vai falar assim, o que você me mostra? Aí ele mostra isso daqui. Aí eu comparo isso daqui com isso. Ora,
eu falo assim, olha, você tem, falta você consertar algumas coisas. E aí você começa a fazer as comparações de divisão que representam para nós a razão. Né? Você divide uma grandeza pela outra. Então, por exemplo, razão de A sobre B. 10 dividido por 5 é 2. Razões aparecem muito em escalas, mapas, né? Então, razões. A gente tem elas em escalas, mapas, velocidade, densidade e preços. Por quê? Imagina só, se você não tem uma balança e conhece um peso, né? Você não conhece esse peso aqui, mas você conhece esse peso. Isso aqui é 5 quilos. E esse aqui você não conhece. Você pega esse material aqui, que é semelhante a esse, por exemplo, e coloca ele aqui, ó. E aí você divide essa área por essa e você acaba encontrando o peso dessa, né? Se isso aqui é 5, né? Isso aqui é X. Essa área aqui é... Vamos pôr aqui, ó. 5 e isso aqui é X. 5 está para X. Assim como... E aí eu sei que essa área aqui, ela é de 2 e essa aqui é de 10. Assim como 10 está para 2, né? Então, 10 dividido por 2 é 5. 5 dividido por X... Não, aqui vai ficar assim, ó. 10x é igual a 10. X é igual a 1. Então a gente tem que... Enquanto esse pesa 5, esse pesa 1. Tá vendo? Preço são coisas muito importantes, né? Isso tudo aqui, ó, são elementos de configuração dos seres humanos sobre empregabilidade de si, esperando do outro respostas, razões, valores. E aí a proporcionalidade. Dizemos que duas grandezas são proporcionais quando uma depende da outra de forma regular. Então, ó, dependência regular. Isso é proporcionalidade. Dizemos que duas grandezas são proporcionais aí. Existem dois tipos principais: proporção direta duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra aumenta. Então, a direta é quando as duas grandezas aumentam simultaneamente, ou quando as duas grandezas diminuem. Simultaneamente. Então, aqui, direta é para casar. Aqui você pode casar. Por quê? Porque se você conhece a sua namorada e a sua namorada, ela age diretamente
ela oferece uma dependência regular da sua comunicação, ela consegue estar endireitando a relação desse caso, dessa obra de casamento, para chegar até mesmo a conseguir cuidar de um filho na proporcionalidade dos dois se formar um, né? O que é desafiador, né? Olha que interessante, então, cara. 2 está para 1. E esse 1 precisa de crescer em proporcionalidade desses dois, né? Quando os dois crescem, esse 1 tem que crescer. Quando esses dois não crescem, esse filho, ele não tem que crescer, ele não cresce. Eu estou fadado a não crescer, a não ser por um milagre de Deus na minha vida. Porque eu preciso de muita ajuda, porque meus pais, eles não cresceram em proporcionalidade. Né? E isso, para mim, é muito caro, porque eu não tenho prazer em viver, né, dentro dessa realidade. É uma realidade muito muito indireta, assim, nesse sentido eu tenho que ficar procurando pais de fingir, né, mentirinha, para conseguir o crescimento direto, ou formar uma proporcionalidade direta, visto que os elementos que eu precisava inicialmente não me foram dados. Mas eu tenho elementos de como que se fala? São elementos de apoio, né? Que me fazem um apoio. Só que não funciona, é só um paliativo para isso, né? Hoje eu entendo que paliativo é diferente de resolvido, né? Tem coisas na minha vida que só com o milagre eu resolveria. Só com o milagre de Jesus, né? Então é complicado, porque isso é muito amor, pessoal. Matemática é muito amor. Você imagina há mais de 4.000 anos a civilização construindo essa regra, esse lado civilizado da melhor maneira possível de manter um grupo muito grande de pessoas, né, com cada um com o poder de se formar alguém que vai salvar um grande número de pessoas, né? Todos esperamos que nossas comunidades, nossos irmãos e amigos se tornem próximos de Jesus, para serem pessoas que possamos confiar. A confiança, ela é amor. Se você me prova que eu posso confiar em você, cara, eu amo você. Entende? Eu te amo. Você me permite viver. Você me permite querer, acreditar. O amor, ele supera tudo. Até mesmo essas falhas humanas, né? Essas derrotas humanas que atrapalham as dependências, né? Então é mais ou menos isso que a gente luta quando a gente fala de Jesus, né? A gente não fala que é pra você dar dinheiro para a igreja, é você dar dinheiro pro amor uns dos outros, né? A gente não fala assim, você vai dar dinheiro para a igreja para enriquecer o padre. Não, é para enriquecer a palavra que salva, o amor uns dos outros. Não tem nada a ver. Não tem nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E as pessoas, elas são tão apressadas no entendimento que acabam deixando as emoções escandalizarem-se na sabedoria e se tornarem a flor da pele, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né?
Jesus é amor. E amor é aquilo que pode te salvar no fundo, quando você estiver no fundo do poço ou quando você estiver em um estado de desequilíbrio muito grande e não confiar em ninguém. Né? Imagina o cara muito rico e que todo mundo aparentemente parece que chega perto dele para pedir dinheiro, para enganar ele, né? E aí você precisa do amor de Deus, da moderação desse Senhor, desse Criador do mundo, para encontrar o equilíbrio dessa relação pecaminosa dos seres humanos de responderem uns aos outros pela dívida, né? Pelo poder de resposta que o outro pode cobrar depois, alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente precisa de espalhar isso mesmo, né? Não é uma... a gente precisa de pensar mais nos pais e nas mães, né? Em salvar eles, né? Sei lá. Fazer com que eles se mantenham nessa relação direta, proporção direta. Então vamos lá, ó. Forma matemática. A sobre B é igual a C sobre D. Isso é igual a B vezes C, que é igual a vezes D. Isso tudo aqui é igual. Ou você pode começar aqui também, né? É igual a B vezes D. Não, A vezes D é igual a B vezes C. E a proporção direta, não, indireta. Pera aí, o que eu fiz aqui? Proporção direta. Ah, tá. Proporção inversa. Essa é a próxima proporção. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando um aumenta e uma diminui. E quando ocorre isso? Isso ocorre em uma contração. Movimento, né? Movimento de contração. Vamos ver aqui, ó. A regra dela é assim, ó. A vezes B é igual a C vezes D. Exemplos. 4 trabalhadores fazem uma obra em 6 dias. 4 trabalhadores fazem uma obra, constroem uma obra em 6 dias. Então, em 6 dias, constrói uma obra. Então, a gente tem 4 vezes 6 é igual a 24 dias para 4... 24 não. Tá errado. Quantos dias 8 trabalhadores levam? Então, se eu dobrar aqui, ó, 4 vezes 2, 8 trabalhadores. Vão gastar quantos dias, né? X. Então, se eu dobrei aqui eu vou dividir, né? Vou dividir por 2. Vai ser 3 dias. Mais trabalhadores, menos dias para construir a obra, né? Não é diretamente proporcional. Os dois não vai crescer, né? Eu não vou colocar mais trabalhadores e não vou ter mais dias para terminar a obra.
É claro que isso é circunstancial, uma vez que a gente, nesse momento aqui, a gente considera que todos os trabalhadores trabalham o mesmo tanto, porque a gente e sabem o mesmo tanto, é como se a gente tivesse tudo preparado. Porque o que acontece? Você pode contratar trabalhadores e eles atrasarem as operações fazendo coisas que eles não sabem. Por isso a sabedoria, ela vale mais. Porque quando o cara já passou pelo momento de aprender, ele sabe, e se ele sabe, ele gasta o tempo previsto. Ou ele melhora o tempo previsto, né? Só que como o tempo previsto depende de muitas pessoas, se todas essas pessoas fizerem no tempo previsto, o tempo previsto vai ser efetivo. Agora, se uma dessas pessoas começar a prejudicar o tempo previsto, logo o tempo do conjunto de trabalhadores vai ser outro. E aí, né, a gente vai ter uma informação negativa em relação ao que se esperava, né? Como identificar rapidamente na prova? Aumenta, direta. Aumenta, diminui, inversa. Dica de ouro para concursos: preço vezes quantidade é direta, né? Vamos anotar assim, ó. Preço, né? Se fala o preço de alguma coisa e a quantidade dessa coisa, você tem alguma coisa que é direto, né? Uma proporção direta. O preço e a quantidade é direto. Velocidade e tempo é indireta, né? E trabalhadores e tempo é inversa também. Ou inversa, né? É proporcional ou inversamente. Se quiser... Ah, tá. Não, aqui é outra coisa. Então, pessoal, nós entendemos que a funcionabilidade da razão e da proporção, ela se amplia muito, principalmente nas relações pessoais dos indivíduos, né? Os indivíduos, eles produzem razões em razões já produzidas para desafiar a razão produzida e até mesmo se afinar a uma razão mais produzida na intimidade do seu ser em relação àquela atividade, aquela ação. E ele cria um mapa de se tornar mais íntimo organicamente ao exercício de construir modulação de controle, razão, para acessar as proporções de raciocínio sobre a razão de estar no órgão de contato de contas, né? Contato de afirmação, né? Então, qual que é a razão? A razão é o bem. O bem é uma razão. Só que quando a gente sabe que é bem, quando a gente sabe que é mal, quando a gente conta os pedaços de razões, primeiro a gente separa as razões, conta as razões e fala: esse é bem e esse não é bem. Ok? Então, escolha razões para o bem. Não duvide do bem.
saiba fazer as leituras das proporções que você tem de alguma coisa e saiba se você precisa de mais e qual é a razão de ter mais, né? Aonde que você quer chegar juntando esses pedaços, essas proporções de valores. Por exemplo, você consegue pegar o seu salário e desorganizar ele em algo que é chamado hoje de educação financeira, né? Então isso aqui é o seu salário. Aí você vai pegar o seu salário, ó, isso aqui é para minha viagem, isso aqui é para minhas contas, isso aqui é para mim guardar. Entendeu? Então, qual que é a razão de você juntar para viagem? É porque eu creio que isso vai me incentivar, isso vai me deixar mais feliz. Eu espero isso. Então, eu guardo isso aqui para o meu lazer, para minha viagem. E aí você vai fazendo essa educação financeira com base no plano de vida que você observa e do agora, desse seu presente. Então, no presente eu estou aqui. Se não acontecer nenhum milagre, eu vou estar ali. E se acontecer algum milagre, aí eu preciso eu vou precisar de parar e saber receber o milagre para ver como é que eu vou contar a razão e a proporção que eu vou dar a esse milagre, né? Só que enquanto eu não tenho, né, eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho, que é esse salário, a realidade que me deixa montar um mês, por exemplo, da minha vida. Me deixa enxergar mães, né, Monzes. Quantas vezes de Monzes? E aí a gente faz uma definição. Então, vai por mim. Existem milhares de razões, milhares de verbos que nos levam a razões. Mas por que você está sempre repetindo essa? É por medo? É por não saber fazer? Por não ter educação financeira? Por ter alguma dívida com alguém? Por quê? Saiba conversar consigo mesmo no sentido da razão. Creia na razão e nas proporções de repetições de coisas que você faz para, às vezes, contar melhor com o seu tempo de vida daqui para frente. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!